Caríssimos irmãos, hoje a Igreja celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Ele, quando nasceu, teve ainda bebê um problema de saúde e por conta disso, sua mãe o levou até São Francisco de Assis, que na época era vivo, e pediu a São Francisco que lhe abençoasse. E o menino ficou imediatamente são, foi curado instantaneamente por São Francisco. E embora ele tivesse recebido o nome de João, era o seu nome de batismo, quando São Francisco o viu curado, ele exclamou: "Ó, que bona ventura!", que significa, ó, que bom acontecimento, que maravilha, né? Então ficou esse apelido, Boaventura, que acabou se tornando o nome com o qual ele era habitualmente chamado. Assim, muito jovem entrou para a ordem franciscana e logo ele despontou pela sua inteligência. Então os superiores mandaram-no para Paris, para a Universidade de Paris. E na Universidade de Paris, ele fez amizade com São Tomás de Aquino, os dois eram companheiros, eram mais ou menos dos mesmos anos dos cursos. E no caso de São Boaventura, ele demorou um pouco mais para adquirir o título, né, a chamada licentia docendi, a licença de ensinar, equivalente ao título de doutor eclesiástico, porque ele precisava refutar certos inimigos da ordem franciscana que não admitiam a possibilidade de que houvesse uma ordem mendicante. Era efetivamente uma novidade na Igreja, o surgimento de ordens mendicantes, de ordens que viviam da esmola de quem lhe as oferecesse assim espontaneamente. Mas ele foi brilhante na defesa e, por todo esse seu brilhantismo, ele então despontou mesmo, né? Adquiriu o título de doutor, se tornou muito respeitado na ordem. É verdade que ele não queria ser sacerdote, ele tinha muito fervor eucarístico. Já quando jovenzinho, teve dificuldades de receber a comunhão, ele se achava muito indigno de comungar. E depois recebeu a ordenação sacerdotal por obediência, porque os superiores mandaram, mas sempre celebrava a missa tremendo e sempre comovido. Realmente tinha uma percepção muito viva do mistério da Eucaristia. E assim, com 35 anos, ele foi eleito como sétimo sucessor de São Francisco, como ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. E, efetivamente, ele exerceu o seu ofício de superior-geral da Ordem, de ministro-geral da Ordem, com extrema dedicação, com um brilhantismo excepcional, porque a ordem estava como que dividida internamente. Vocês sabem que São Francisco de Assis é um santo muito alto, né? Se diz que ele é o último depois do único. Ele é considerado um dos homens que chegaram a uma perfeição mais alta, né? Um amor seráfico mesmo por Jesus Cristo. E graças à sua santidade tão extraordinária, os seguidores dele eram fervorosos e às vezes, pela simplicidade,
perdiam um pouco o bom senso. E, de fato, surgiu dentro da ordem um ramo que era chamado de os spirituale, os espirituais, também chamados de fratricelli, né? E, de fato, havia autores, até pensadores muito fervorosos que lutavam para que o carisma de São Francisco seguisse uma linha mística excessiva, extremamente desarraigada, né, da realidade, pouco apostólica, muito mais dedicada à vida de oração. E o outro ramo foi chamado por esse de os relaxati, os relaxados, né? Porque, de fato, também havia aí certo gosto por novidade, certo desejo por agregar ao espírito original de São Francisco alguma coisa que não estava lá. Então, São Boaventura realmente foi aquele que, com uma sabedoria sobrenatural, soube conservar a unidade da ordem e dar-lhe a sua fisionomia real. Nós poderíamos, inclusive, dizer que, embora São Francisco fosse o fundador, do ponto de vista do carisma, talvez, do ponto de vista institucional, o verdadeiro fundador mesmo tenha sido São Boaventura. Inclusive, ele teve a sabedoria de fazer algo extraordinário. Circulavam muitas lendas sobre São Francisco, mesmo entre os frades, muitas histórias, muitos chamados fioretti, né? Esses florilégios com contos fantásticos, alguns deles muito exagerados. Então, São Boaventura teve o tino de pedir a todos os frades que conheceram São Francisco de colocar aquilo tudo por escrito, e depois ele mesmo foi a um determinado lugar e recolheu aquele material todo, escreveu pessoalmente a biografia de São Francisco, com muita oração, com muito espírito sobrenatural, e queimou todos os demais relatos para que não houvesse desvios, para que houvesse efetivamente um filão maduro, correto, dentro da ordem. E, efetivamente, São Boaventura foi o homem que fez com que a ordem franciscana não se dissolvesse, né, em tensões internas. Muito embora depois, mesmo esse ramo espiritual acabou reaparecendo de algum outro modo e até sendo oficializado pela igreja, mas enfim. Ele escreveu muitas obras, a principal delas, como na época era habitual, era o comentário à sentença de Pedro Lombardo, escreveu muitos outros escritos espirituais, escreveu itinerários sobre a vida mística, cartas incontáveis, um comentário magnífico ao Evangelho de São Lucas, obras realmente riquíssimas. Mas não apenas isso. Ele soube ter aquele tino de governo pastoral que, inclusive, ajudou muito a igreja do seu período. Os cardeais, durante um determinado momento, tinha morrido o Papa, eles não conseguiam escolher o sucessor. Eles estavam muito divididos, né? E São Boaventura morava ali, perto de Viterbo, e foi até lá, e ele conseguiu, em pouquíssimo tempo, o conclave estava durando já 3 anos, ele conseguiu, com alguns conselhos, unificar o coração dos cardeais, e eles elegeram Gregório X, que foi justamente o Papa que depois o nomeou bispo e cardeal, meio contra a vontade dele. Ele tinha sido nomeado já bispo de uma cidade da Inglaterra, nunca tinha tomado posse, não tinha recebido ordenação e também tinha renunciado, mas da segunda vez ele foi obrigado e teve que aceitar
ser bispo, né? Sem deixar de ser ministro-geral da ordem franciscana. Na época isso era possível. Ora, durante o Concílio de Lyon, o Papa queria unificar os ortodoxos com os católicos, então queria encontrar um caminho para isso, né? Especialmente os gregos. Então ele convocou ao concílio São Tomás e São Boaventura. São Tomás morreu no caminho, e São Boaventura estava no concílio, mas durante o concílio, de repente, ele morreu. Alguns biógrafos dizem que, inclusive, talvez envenenado. Ora, nós podemos aprender muitas coisas da vida deste santo, mas talvez a mais importante seja a importância que tem a sabedoria, a intelectualidade. Às vezes nós nos contentamos muito com sermos espertos, sermos pessoas vivas, né? Eu me lembro que eu conheci uma vez um monsenhor em Roma que dizia, já falecido, eu não sou inteligente, eu sou esperto. Ele falava com um toque de humor. Algumas pessoas se contentam muito com ser espertas, terem uma certa perspicácia prática, uma facilidade de conseguirem algumas coisas. E elas vão se arranjando na vida, mas o que elas vão deixando é um rastro de desgoverno, de falta de tino, de visão, problemas não resolvidos, vão escondendo coisas debaixo do tapete, aquilo vai se acumulando, vai gerando desastres e desastres, por melhor que seja, por mais santa que seja, por mais virtuosa que seja. Como ela não tem intelectualidade, ela acaba criando um desastre, assim, tão maior quanto melhor ela for, porque, como diziam os romanos, corruptio optimi pessima. A corrupção do ótimo é o péssimo. Vamos nos perguntar, diante da humildade de São Boaventura, associada a uma sabedoria imensa, eu sei apreciar as pessoas sábias que estão colocadas ao meu lado? Eu sou alguém que sei me valer da ajuda de alguém que entende, talvez tenha uma visão um pouco diferente da minha, mas que tem uma profundidade maior? Eu sei valorizar isso? Ou eu sou um arrogante que vai fazendo tudo na base do achismo, da alternativa e erro, na base do seu próprio suposto bom senso? Como é que eu sou? A ordem franciscana estava passando por uma crise e foi graças a São Boaventura e a sua sabedoria, sua integridade, que tudo aquilo se resolveu. Nós precisamos das pessoas sábias. Ele foi canonizado em 1482, embora tenha nascido no século XII, e foi declarado doutor da Igreja 100 anos depois. Doutor seráfico, porque é o doutor da ordem franciscana, que é a ordem seráfica, porque São Francisco de Assis é chamado de pai seráfico, por causa do amor seráfico que ele tinha no coração. Pois que São Boaventura nos ensine a ter a humildade diante da sabedoria, porque sem ela nós podemos nos achar muito espertinhos, mas nós vamos tropeçar logo ali, e nós vamos fazer muitos desastres, e muita coisa esquisita vai acontecer, por um único motivo, porque nós desprezamos aquilo que pode nos ajudar de uma maneira arquitetônica, ou seja, a verdadeira inteligência, a sabedoria, a intelectualidade aliada à virtude.